Iniciativa. Boa noite a todos. Nós tivemos um probleminha agora há pouco no nosso áudio, mas retornamos à conexão. Eu me chamo Murilo, sou coordenador de desenvolvimento da Central de Adubos e nessa noite de hoje a gente traz o Augusto Prado, que é consultor em viticultura aqui no Vale do São Francisco, com o tema nutrição. O foco do assunto de hoje de Augusto é um tema de nutrição muito associado ao repouso da uva, a importância da qualidade do repouso da uva. Com vocês, Augusto Prado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto Prado, sou consultor de uva aqui no Vale há 18 anos. Sou formado aqui pela FAMESF em 94 e a ideia é a gente discutir um pouco, um papo bem descontraído com relação a repouso, qualidade de repouso. A gente tem passado por uma situação muito complicada agora com muitas chuvas, né? E a gente já teve esse filme há uns anos atrás. Então a ideia é a gente discutir esse ponto e tentar preparar ou minimizar as perdas para a safra do segundo semestre. Antes eu queria fazer um balanço e agradecer um pouco a equipe da Central pelo convite, né? De Murilo, a Agriquem, foi o Neto que deu essa ligada, então obrigado, Neto. Aos meus amigos Niltinho e Jackson, que são os parceiros, então a gente tem formado uma parceria muito grande de conhecimento e troca de informação. Tenho também o time Grapa, que nós somos juntos, então uma equipe muito forte aqui, que estamos trabalhando muito para desenvolver variedades novas. E também a vocês participantes da live. Acho que obrigado pela participação aqui. Eu queria começar um pouquinho falando, dando uma reprise pequena sobre o que o Niltinho falou, né? Com relação à fitossanidade. Quem viu, acho que vale muito a pena rever esse tema, porque não dá para a gente pensar em repouso sem fitossanidade. Então a gente vem passando aí por anos de chuva. Eu tenho situação de fazendas aqui no Vale que choveram 600 milímetros de chuva no período do ano, de janeiro até o momento, né? Então isso tem contribuído muito, então a gente tem que ficar atento para isso. Então o que o Niltinho falou, então ficar atento para os trabalhos e atividades em dia, ficar atento para a questão de condução da planta, ficar atento para as pulverizações, qualidade de pulverização, isso é fundamental. Então a gente tem que dar uma revisada nisso, né? E outro tema foi o tema de plasticultura, que o Jackson apresentou, e não é um tema fácil de discussão, porque é um tema que a gente precisa muito desenvolver tecnologia para o Vale, não existe tecnologia para o Vale ainda, estão tentando aprender cada dia, Jackson é um grande defensor disso e vem levando a gente para que pense e saia do zona de conforto. E sinceramente a gente não enxerga isso, tanto eu quanto o Niltinho e o Jackson, a gente não enxerga um futuro de viticultura no primeiro semestre sem pensar em plasticultura. Isso aí a gente tem observado. Então temos variedades hoje que racham menos, que perdem menos. Entretanto, a gente tem perdido qualidade de colheita, de pós-colheita. Então, nós temos que arrumar um caminho. E o caminho para o primeiro semestre, para ser competitivo, ter uva de qualidade, é a plasticultura. Então, e não é um tema fácil, nós temos mais perguntas que respostas, porque a tecnologia tem que ser montada mais uma vez para a nossa região. Então, isso é importante frisar. Então, no tema repouso, gente, a gente queria começar a falar sobre uma coisa muito básica, mas é fundamental: água. Irrigação. Então a gente tem que entender que eu tenho problema de chuva agora, eu tenho um problema de falta de controle de irrigação, e a gente aprendeu a trabalhar com uva aqui manejando essa irrigação. Então a gente tem que pensar como eu vou tentar fazer para que minha planta pare de crescer. Então eu tenho que pensar que eu acabei de colher uma safra agora e eu tenho um problema de desgaste de reserva com rebrotações. Eu tenho um problema de desgaste de reserva com situações de perda de folha, o problema de fitossanidade. Então, como é que eu vou pensar com relação a isso? Então, nós temos que entender como manejar isso. E não é uma coisa muito simples. Se até essa chuva parar, eu creio que a partir do mês agora de maio, deve ter uma parada na chuva. E aí eu tenho um outro desafio: manter minha planta ativa fotossinteticamente, né? E ao mesmo tempo ativar a parte fotossintética, que está um pouco comprometida com relação à perda de folha, com relação à ferrugem, com relação a danos de míldio. Então, essa é a ideia. Então, a gente tem que pensar que tem que manejar isso. Se a gente pensar com relação à irrigação daqui para frente, que deve diminuir, eu vou ter problema de molhamento, mas deve parar a chuva, nós temos que imaginar que eu não posso, em hipótese alguma, no período de repouso, estressar a planta por falta de água. Então a gente tem que analisar, é preferível que a planta rebrote ou que a planta pare totalmente?
Então, o que nós temos adotado é pensar bem, a planta pode rebrotar um pouco. Essa rebrotação tem que ser monitorada, claro, né? Não pode perder o ponto disso. Mas eu também não posso pensar minha planta estressada, porque o limite para o estresse, para a perda de folha, para o comprometimento da próxima safra é muito grande. Então, temos que olhar o campo a partir de agora, olhar as plantas, não pode estar a planta 100% parada, porque o risco de um estresse, o risco de perda de folha é muito grande. Então, a gente pensa que tem que andar no campo e avaliando isso. A gente está falando um pouco sobre reserva, aí a gente tem que lembrar que em 2004, 2005, a gente começou a trabalhar muito forte, porque nós tínhamos variedades sensíveis à fertilidade de gema. A gente tinha fertilidade de gema ruim, nós tínhamos que formar uvas, e essas fertilidades eram comprometidas em função da radiação solar. E nesse período, a gente tinha que ficar atento para formar uma área, garantir reserva, porque acontecia alguns momentos eu ter fertilidade, garantir fertilidade, e depois da poda, eu não ter reserva suficiente para expressar a qualidade do cacho e muito menos ter potencial produtivo. Então, a ideia é estudar como é que a gente resolveu isso. Então, nós começamos a estudar em 2005, 2004, que tipo de reserva a gente teria que analisar em uva. Então, a gente inicialmente estudamos reserva de nitrogênio, nós fomos buscar tecnologia, fomos buscar no Chile, para analisar a arginina. Então, fizemos um baita de um trabalho de arginina e nós conseguimos encontrar uma correlação de 65% de potencial produtivo relacionado com a arginina, né? Então, a gente tem essa tecnologia hoje. Alguns laboratórios do país fazem análise de arginina, que a arginina é um aminoácido que reserva todo o nitrogênio da planta. Então, isso é muito importante. Avaliar os níveis de fósforo, porque fósforo é fundamental para que a gente consiga ter uma noção do de reserva e energia da planta, né? Tem uma noção do ATP, a gente não consegue mensurar hoje, por exemplo, com essa tecnologia que possa mensurar ATP, mas eu posso ter uma noção do nível de fósforo na planta e extrapolar isso para um potencial produtivo. E amido. Amido, a gente está hoje trabalhando muito isso, o Nilton fez um trabalho muito bom e hoje faz na empresa dele, na RUPS, um trabalho de análise de amido, e que estamos conseguindo ter parâmetros para balizar o potencial produtivo. Então, essa nossa busca é muito grande, porque a nossa tecnologia é única em função da condição aqui do Vale ser única também. Então, a gente tem que analisar esses três aspectos. E hoje, o que nós estamos observando é que há uma correlação muito grande com relação ao nível de amido na planta, né? E esse amido, que é o carboidrato de reserva, ele vai conseguir dar para a gente a qualidade da fruta, da qualidade do cacho e vai também dar para a gente a qualidade do potencial produtivo, que isso é muito que nos interessa, né? Então a gente tem que analisar esses pontos. E voltando bem também para o tema de questões nutricionais, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do fósforo. O fósforo é fundamental porque ele trabalha toda a parte metabólica, armazena energia em forma de ATP, respiração, divisão celular, e também trabalha com relação à formação da membrana celular. Agora, um ponto que eu quero que você lembre é o seguinte, fiquem atentos, o fósforo ele é móvel na planta. Então, se você pega uma condição como essa, um ano como esse, de alta quantidade de chuva, de rebrotação, se você não tiver níveis ideais de fósforo no solo, você vai ter uma rebrotação, você vai ter um consumo desse fósforo e uma movimentação desse fósforo para os ponteiros. Então, para se pensar em garantir um nível de produção ideal para a próxima safra, tem que pensar muito em garantir e manter níveis ideais de fósforo. Isso é muito importante, né? Eu posso fazer essa reposição tanto via solo, como pensar em fazer reposições foliares, para que eu consiga suprir, pelo menos nesse período importante de retorno de reserva, de simulação de carboidrato, de síntese de carboidrato, e para que eu consiga expressar essa safra boa para o próximo semestre. Outro ponto que a gente também tem observado muito no período de repouso, tem que trabalhar bem níveis de potássio. Por que potássio? O potássio ele não faz parte da estrutural da planta, mas ele é fundamental para a parte metabólica da planta. Eu tenho mais de 60 reações químicas na planta que precisam do potássio. Então eu tenho que fornecer esse potássio tanto via solo como a nível foliar também. Então eu tenho que pensar em suprir com nitrogênio, pensar em suprir com potássio. Potássio também na planta, ele é bastante móvel.
Então essa mobilidade também faz com que nesse período de chuva, nas rebrotações, eu tenha um consumo maior de potássio, que ele saia da folha velha para a folha nova. Então também tenho que pensar em fazer essa composição, essa reposição de níveis de potássio. Hoje é fácil, você pode fazer análise de solo, análise foliar e entender como é que está esse nível, né? Isso é fundamental. Outro ponto importante e um pouco contraditório agora, falar sobre nitrogênio também de reserva. Eu também tenho que pensar em subir minha planta com nitrogênio. Mas como é que eu posso pensar em subir minha planta em nitrogênio se eu tenho um período chuvoso e tenho uma rebrotação? Nós temos que analisar isso, mas também outro nutriente móvel na planta, super móvel, por sinal. Então, se eu tenho rebrotação, eu tenho consumo de nitrogênio também. Então, eu tenho que pensar, assim que possível, assim que estabilizar a chuva, assim que eu parar a minha planta de crescer, eu tenho que fazer essa reposição nitrogenada também, porque eu posso começar a podar agora, daqui a 1 mês, 2 meses, rebrotar tudo, e minha planta não tem força para expressar essa reserva. Então, como é que eu faço para ter uma qualidade de fruta? Então, eu tenho que pensar também em repor nitrogênio. Então, já falei do fósforo, falei do potássio, falei do nitrogênio. Eu tenho que entender esse mecanismo e saber que momento tem que fazer essa reposição. Senão a gente não consegue garantir essa safra. Lembrando, fósforo é móvel na planta, potássio é móvel na planta e magnésio também é móvel na planta. Então, nessa rebrotação, eu perco reserva para qualidade de planta, né? Com relação a magnésio, é outro item também que eu tenho que pensar em repor. Por que eu tenho que pensar em repor o magnésio? Magnésio, ele faz parte central do átomo da molécula da clorofila, molécula da clorofila. Então, se a planta precisa estar ativa, fotossintetizando, guardando reserva, eu tenho que fazer também reposição de magnésio no repouso. Magnésio foliar, também um nutriente móvel na planta. Quando a gente fala móvel na planta, lembrar bem claramente que ele migra da parte mais velha para a parte mais nova. Se eu tenho chuva no repouso, rebrotação no repouso, há consumo desses elementos. Então eu tenho que pensar também em fazer essa reposição. Eu tenho um outro nutriente que eu tenho que trabalhar também durante o repouso, que é o zinco. Ele é importantíssimo. Ele já é pouco imóvel, então ele não vai estar nessa rebrotação, não vai estar consumindo, porque ele é importante na planta nesse período de repouso, porque ele dá uma qualidade de estabilização da membrana celular, né? Então a planta ela consegue não ter radicais livres ou reduzir a produção de radicais livres. Então o zinco também tem que ser pensado em aplicações frequentes com relação a repouso também, porém ele é pouco imóvel, então não tem esse consumo de rebrotação, de desgaste na planta, mas eu tenho que pensar em ter esse tratamento para garantir a estabilidade da membrana celular. E tem um outro nutriente também que precisamos pensar em fazer e pensar em trabalhar no repouso, que é boro. Já o boro, ele é imóvel na planta, então na rebrotação ele não tem problema com rebrotação. Entretanto, por que o boro é importante nesse período de repouso? Porque ele faz com que há uma translocação, ele é o grande elemento que ajuda na translocação de nutrientes, de reserva de açúcares. Então, sem boro na planta, eu não consigo guardar reserva, eu não consigo armazenar, não consigo translocar na planta. Então, eu tenho que pensar nisso. Níveis adequados de matéria orgânica, vamos pensar assim, 2% de matéria orgânica no solo, né? Eu estaria garantido, porque a principal fonte fornecedora de boro para a planta é matéria orgânica. Então, eu estaria tranquilo com relação a isso. Então, eu tenho, reprisando, eu tenho fósforo móvel, magnésio móvel, potássio móvel, zinco mais ou menos móvel, nitrogênio muito móvel e boro pouco móvel. Então, o que for móvel, eu tenho que pensar em fazer reposição para conseguir manter a planta ativa e reserva. Então a gente pode também discutir também o seguinte, Augusto, e como é que está as questões nutricionais, como é que eu posso ter uma base nutricional? Nós temos aqui um grande problema com relação a níveis nutricionais, porque a gente está buscando hoje entender que nível nutricional eu tenho para cada variedade. Isso é um trabalho que nós estamos começando a fazer agora. Então nós começamos a montar um trabalho com a empresa
Performance Vegetal, é uma startup do Rio Grande do Sul, juntamente com o laboratório aqui da Soloagri, em conseguir fazer um banco de dados para que a gente possa estreitar mais os níveis ideais. Por exemplo, a gente fala de nitrogênio na planta, no momento de floração, 3 a 5%. Mas olha a margem, 3 a 5%, eu tenho quase o dobro do teor de nitrogênio. Então eu quero entender, nós queremos buscar que número ideal eu tenho para uma variedade ARRA15 em cima de um porta-enxerto Freedom. Qual é o número ideal? A gente tem uma margem muito grande. Qual é o número ideal de uma ARRA15 sobre o porta-enxerto SO4? Então a gente está buscando isso, montando essa tabela não só para arma, para Vitória, para outras variedades, que a gente busque achar esse número, esse valor ideal para que eu consiga acertar mais e, consequentemente, aumentar o potencial produtivo. Os dados que nós temos de níveis nutricionais são alguns dados aqui da região, porém, a gente teve isso, foi montado isso em variedades como Itália, variedades como Red Globe, então a gente precisa atualizar. A gente tem hoje a nível comercial 13, 16 variedades novas e vão aparecer variedades novas mais ainda. Então eu não posso me basear a estudos nutricionais de tempo. Eu tenho só uma referência. Então a gente quer fazer o quê? Pegar as variedades mais promissoras, com maior potencial produtivo e que o vale trabalha mais e ajustar isso. Ter uma sintonia fina melhor para que eu consiga extrair o máximo potencial produtivo dessas variedades. Essa é a grande ideia que nós estamos compartilhando, eu, Nilton e o Jackson, e chamamos também para isso alguns consultores, para que a gente consiga melhorar isso, que a gente consiga evoluir nesse tema, para que a gente consiga não ter limite de produção, ou aumentar nosso potencial produtivo. Essa é a ideia, né? A gente bateu muito no tema, e falou muito sobre o tema de repouso no repouso. Nós tivemos em 2009 um período chuvoso também, um pouco atípico, e nós tivemos chuvas até o mês de abril e o início de maio também. Neste ano de 2009, aconteceu o seguinte, nós tivemos no final do ano, no final da safra, uma certa frustração da safra. Por que frustração? Porque no final do ano, nossas uvas começaram a ter um peso diferente, uma densidade diferente, a gente não conseguiu atingir os níveis produtivos esperados. Então foi um pouco frustrante, né? Então, tentando relacionar este ano de 2020 com 2009, a ideia é tentar entender e rever o que nós erramos naquele período lá, por falta de conhecimento muitas vezes, e tentar fazer com que agora a gente consiga ter uma planta de melhor qualidade, corrigir as falhas de 2009. Então, o que a gente avaliou nesse período? As variedades começavam a ser brotadas e podadas, e elas tinham cachos mal formados, falha de cacho, aborto excessivo, né? Então, essa ideia de que nós falamos atrás, é para a gente consiga ir para o campo e consiga corrigir, principalmente a falta desses nutrientes que foram citados, para que a gente consiga ter garantia de um alto potencial produtivo. Essa é a ideia, né? Outro ponto também que a gente vai discutir e vendo com o Murilo, que foi muito cotado, a questão de aborto nessa safra, né? Então a gente está com várias variedades com aborto excessivo. Então a gente quer também tocar um assunto, a gente pode adiantar alguma coisa sobre esse assunto aqui, depois a gente vai voltar para as perguntas. Mas a gente tem que analisar o seguinte, existe a situação de competição, então a gente tem que entender que no primeiro semestre, o período mais chuvoso, eu tenho um comprometimento da reserva, tenho um comprometimento de rebrotação, e nesse período de competição, eu tenho um período de competição, então nessa competição eu vou ter mais aborto. Então o que faz abortar uma uva, um dos pontos é a competição da planta pelo cacho. Então o broto vai rebrotar, a planta vai rebrotar e ela vai consumir nutrientes. Então imagina, eu tenho um ramo com 20, 30, 40 folhas no ramo, como é que aquele cacho vai conseguir competir com o broto por nutriente? Então a mesma coisa que eu tenho que entender, eu tenho que na minha área, eu tenho que analisar como é que está de vigor e tenho que travar, eu reduzir o vigor. Eu tenho que pensar em ir para uma safra dessa com 0 nitrogênio de adubação,
para que a planta consiga ter um equilíbrio melhor, porque você vai ter chuva, você vai ter temperatura e vai fazer com que isso aconteça. Então, pensar em competição, aborto é competição, tem que pensar em reduzir isso. Outro problema que eu tenho muito grande, período de aborto, se chama problema de polinização. Eu tenho um molhamento foliar absurdo, 10 horas de molhamento foliar, e eu tenho que ter nutrientes para que hajam na polinização. Eu tenho que ter nível de cálcio alto na planta, né? E cálcio sobe via fluxo de massa. E como tem fluxo de massa, como é que eu vou ter fluxo de massa se eu tenho nuvem, eu tenho chuva? Então, fica um período carente de cálcio. Tenho que pensar em quê? Reposição foliar de cálcio. Então, eu tenho que pensar em fazer isso. Eu tenho que pensar em fazer. E eu preciso de boro também. Por quê? Para a germinação do grão de pólen, eu preciso que tenha boro. E para a formação do tubo polínico também. Então, imagina isso. Eu tenho chuva, temperatura, o ramo crescendo. Eu tenho umidade no cacho. Essa umidade no cacho faz com que não entre, não tenha polinização. Então, eu tenho que pensar em ter essas reposições. Arejamento absurdo. Tenho que pensar em redução de densidade, para que eu tenha uma diminuição de competição. Então, se eu penso em trabalhar com uma vitória, por exemplo, de densidade 15, 20 de broto, tem que pensar em trabalhar talvez com 10, 12 e reduzir a produtividade para esse período mais crítico, né? Tenho que repensar isso e pensar também em níveis de nitrogênio. Eu não posso tentar pensar em ter se eu tenho um positivo mais vigoroso como 313, 572, eu vou ter uma absorção de nitrogênio mais rápida, eu vou ter problemas também de abortamento. E aí a gente pode pensar também nesse problema, tentando melhorar os níveis de relação, o nível de relação nitrogênio-potássio, adubando mais potássio, e nós estamos começando a trabalhar não só a nível de solo, porque eu teria para mim um problema também, como é que eu vou ter uma absorção de potássio, mesmo que eu sei que o potássio a planta absorve via difusão, então não é um fluxo de massa, então não é uma coisa mais rápida, é mais lenta, né? Então eu tenho isso numa condição nublada de chuva, tentar pensar em fazer não só aplicação de cálcio e boro na floração, mas tentar também fazer aplicações de potássio via foliar, os nutrientes naturais, porque existem relatos, trabalhos que mostram que o índice alto de nitrogênio na planta, ele faz com que haja acumulação de nitrogênio e aumento de putrescina. Como o nome já sugere, né? O apodrecimento desse cacho e a perda completa de produção. Então também tem que analisar isso. Pensar em aumentar potássio, tanto solo quanto folha, nesse período, e melhorar os níveis de cálcio e boro. Eu acho que essa era a ideia de introdução, né? Para que você municiar você, para que a gente possa abrir para perguntas e discutir isso. Muito obrigado, Augusto. Bem explanado sobre os temas. Durante o dia, muitos participantes da live foram encaminhando perguntas para a nossa equipe de desenvolvimento e a gente vai abrir o início das perguntas com a pergunta de Fabrício, que é o gerente da Fazenda Ebrais. O Fabrício pergunta o seguinte, Augusto. Augusto, eu gostaria de saber, em relação à busca de 3 safras no ano da variedade Vitória, isso é possível? Qual o intervalo mínimo entre a colheita e a próxima poda para não comprometer a vinda de cachos e a qualidade dos mesmos? Olha só, Fabrício, a gente tem que entender, já tem mecanismos de análise de reserva consistentes, né? Para que a gente possa acabar de colher a fruta, fazer essa análise e tentar tomar uma decisão um pouco mais segura. Eu, particularmente, tenho trabalhado com repouso em torno de 60 dias em Vitória, mas eu vejo os bons resultados também com repousos menores. O que nós temos que analisar é que nível de reserva que compromete a minha planta. Então, a gente pode, hoje, eu posso coletar raiz, coletar ramo, mandar analisar isso e ter uma segurança de que decisão eu posso tomar. Então, é possível 3 safras por ano? É possível. Desde que eu tenha condição de ter nutriente, de ter reserva, que venha me dar a garantia de uma safra futura. Essa é a ideia. Bacana, Augusto. Temos outra pergunta da Mônica Ishikawa, que está participando aqui da live. Augusto, se tem registrado um aumento no calibre de bagas com plantas com maior repouso, aí ela pergunta, essa causa é devido ao maior acúmulo de arginina ou tem um outro aminoácido ligado? Boa pergunta. Olha só, o que nós temos avaliado, sim, existe uma relação direta de ganho
de fruta, né? Tem alguns trabalhos que foram feitos com nitrogênio marcado e mostram que esse nitrogênio marcado, ele dá a garantia da fruta, de qualidade da fruta do ciclo seguinte. Então, sim, a gente observa que níveis de carboidrato também, né? Níveis de amido, tem essa relação também com o tamanho de baga e também a arginina como fonte principal de nitrogênio da planta, nitrogênio de reserva da planta. Gostaríamos de agradecer aqui a presença de Paulo Almeida na nossa live. Paulo Almeida pergunta: Augusto, eu gostaria de saber se as adubações no fim da colheita, 85 a 100 dias, com energizante, fósforo, magnésio e ácidos úmicos, favorece para a próxima poda da vitória, já que o repouso é curto, de 30 dias? Acho que você já explicou um pouco isso, mas focado na uva Vitória, que é o que tem várias perguntas, Augusto, Paulo, aqui na live. Sim, Murilo. Paulo, sim, totalmente, né? A gente acabou de falar sobre isso, então é um dos nutrientes que nós temos que pensar em repor. Fósforo é fundamental, ácidos úmicos também, porque você vai criar enraizamento, vai criar essa exploração maior do nutriente, sem dúvida alguma. Nós temos que começar a pensar em preparar a próxima safra, já no final da colheita, no final do momento de amadurecimento, sim. Eu acho que o caminho é correto e acredito que se pessoas pensarem como você nessa linha de pensamento, a gente consegue ter menos perdas, com certeza. Entretanto, voltando a falar o que o Fabrício perguntou, temos que linkar isso com análise. Eu acho que a gente tem que amarrar isso melhor e quanto mais informação eu possa ter com relação ao nível de reserva, a gente começa a criar um banco de dados e esse banco de dados faz a gente ter a segurança de mandar podar um pouco antes ou um pouco depois. Mas o caminho sim é por aí. Bacana. Nós temos uma pergunta do Felipe Pozan. Obrigado, Felipe, por estar participando de mais uma live. O Felipe pergunta: entendo que o repouso no vale é um período curto e crítico para brotações seguintes. É possível intervenções para otimizar reservas, extrato de algas e carreadores de nutrientes? A gente já falou também um pouquinho sobre isso, sim. Na verdade, a gente tem feito também alguns extratos de alga, pensando em diminuir o estresse da planta. Isso é fundamental para que a planta tenha mais eficiência fotossintética, né? E também pensar em alguma coisa com relação alguns trabalhos com relação ao uso, por exemplo, de citocininas, produtos à base de citocininas, auxinas. Então, observado que isso garante sim. E lembrando que nós falamos do zinco, que é fundamental, do boro como carreador. Então, eu acho que também é interessante seguir essa linha. Acho que você respondeu um pouco da pergunta que vem a seguir do Adilson Coelho. E ele pergunta: Augusto, na Vitória, o pegamento é o maior problema dessa variedade. A pergunta é por que isso acontece, né? Você comentou um pouco, né, que a carga, a reserva, algumas análises que precisam fazer, né? E além de tratos, o que precisamos fazer? Desfolha, desponto de ramos, controle de água, o que você recomenda? Eu entendo... Adilson, eu entendo que Vitória é uma variedade excepcional, de grande futuro para a gente, né? A gente tem que analisar um pouco mais nível de espaçamento, nível de densidade, tem que analisar a reserva, pensar se esse repouso mais curto que se foi dado, isso pode comprometer a safra, sim. Então, tentar analisar esse nível de amido na planta para que a gente consiga garantir que eu posso fazer esse trato de poda mais curto ou não. Então, a gente tem que pensar nisso. E como eu falei também, reduzir competição, melhorar a aeração, diminuir a densidade de broto. Esse pacote todo relacionado à análise que eu posso fazer, ver como é que está o meu nível de fósforo, como é que está o meu nível de zinco, como é que está o meu nível de reserva. Isso é um complemento para que a gente possa ter a garantia que eu posso podar mais com repouso menor ou não. Então, infelizmente, não é coisa tão simples assim, né? É um complexo de ações, de condição. Um clima como esse é bem desafiador para a gente. E justamente o que você falou, Augusto, ele vem justamente complementar uma pergunta do João Carlos, que é o gerente das fazendas Zé Unido do Araripe. Ele pergunta assim: em época chuvosa, né, em especial, novamente, a variedade Vitória. A turma pergunta bastante, a gente está no campo, a gente enxergou que tem muita gente que perdeu realmente Vitória por aborto, né? Aquele velho pela que existe durante o ciclo, quando chove. E ele queria saber se tem algo que possa fazer de diferente no período chuvoso do que a gente faz no segundo semestre, quando não tem problema muito do pela, do aborto da variedade Vitória. Meu nome? É o João Carlos, gerente das fazendas Zé Unido do Araripe. João, eu acho que também que eu acabei de falar agora, mas dá uma analisada se você pode chegar e subir as adubações de potássicas, né, para que você também tem relatos e relatos que falam do nível de putrescina com
com níveis baixos de potássio. Com certeza deve estar trabalhando mais com cálcio, com boro, com arejamento, mas dá uma checada no nível, como é que está o nível de potássio, e tenta fazer um trabalho um pouco mais forte com potássio foliares, porque eu acredito que eu tenho aumentado o nível de solo, mas eu acho que falta mais alguma coisa, sabe? Talvez tenha que aumentar também a nível foliar, com algumas aplicações com potássio um pouco mais alto, para ver se eu consigo aumentar essa relação, diminuir a relação nitrogênio e potássio, aumentar mais potássio também no desenho para a planta. Augusto, tem uma participação aqui no participante que não perde uma live nossa, é uma pergunta de Chiquinho do Muquem. Primeiro ele parabeniza, né, boa noite, parabenizar a Central de Adubos por essas lives, né, com os melhores consultores do Vale do São Francisco. São informações importantes para um futuro com sucesso. Parabéns, Augusto, pela excelente apresentação, aqui o Chiquinho diz, e ele vem com a pergunta. Augusto, existe uma correlação entre quantidade de fruta extraída da planta na safra anterior e tempo de repouso, visando uma maior reserva de arginina, visando uma boa safra no ciclo seguinte? Chiquinho, meu amigo, com certeza, Chiquinho. Chiquinho, essa relação é direta. Você ter o consumo do nutriente na safra anterior, você reduz a reserva, e aí o que eu digo assim, a arginina é um aminoácido muito importante, que dá a qualidade final da fruta, mas a gente começou a estudar um pouco mais e viu que hoje talvez tem que pensar um pouco mais em análise de amido, para a gente conseguir tomar essa decisão. Então dá para a gente fazer isso, analisar e tomar uma decisão um pouco mais segura, mas a pergunta é sim, quanto maior a minha produtividade, eu teria que ter um período maior de repouso, maior de recomposição de reserva, para garantir a próxima safra. Nós temos mais uma pergunta do participante da live, L. Carlos Souza. Na vitória com espaçamento 4x1, Augusto, além de uma nutrição equilibrada, o que também é importante ter atenção com esse espaçamento? Vigor. Vigor, eu acho que é o grande desafio com espaçamentos reduzidos, né? Então a gente não tem que ter receio de entrar numa safra com zero nitrogenado, não tem que ter com receio numa área como essa, de reduzir o teor de matéria orgânica. Logicamente tem que avaliar enraizamento para isso, né? Então tem que entender como é que está ficando o nível de solo. Matéria orgânica é fundamental para estruturar o solo, mas eu tenho que evitar adubação nitrogenadas com matéria orgânica superficiais, pensar em coveamento para que eu consiga reduzir vigor, melhorar o enraizamento, aumentar o enraizamento de raízes finas, aumentar a citocinina, para que eu consiga equilibrar. Se eu tenho um espaçamento desse, e eu tenho muito crescimento de ramo, eu tenho a tendência de ter muita produção de giberelina, ponta de ramo. Então eu tenho que pensar também no período de floração, cortar, despontar a planta, despontar ponteiro, para que consiga reduzir a produção de giberelina. Então eu tenho que realmente, a preocupação do espaçamento desse chama-se vigor, controle de vigor. E não tenha receio de podar uma área dessa com zero nitrogênio. Se precisar, depois você repõe. Mas entra bem com o pé de mão no freio para que não tenha esse problema, viu? Bacana, Augusto. A gente tem mais uma pergunta do participante da live, é o Juscelio. O Juscelio pergunta sobre o repouso da vitória. O que fazer para não diminuir o carboidrato após 55 dias de repouso? Deixamos 55 dias de repouso, o que é que a gente precisa fazer para não diminuir o carboidrato, Augusto? Manutenção de folha verde, ativa e controle de rebrotação. Se você mantém a planta ativa, sem perda de folha, lembrando que eu falei lá atrás, os nutrientes que eu falei que são importantes, né? Como o zinco, por exemplo, a manutenção da folha verde, mantendo a integridade da membrana, manutenção da folha verde e não deixar rebrotar a planta. Então, aí eu acredito que não tenha problema de perda de potencial produtivo, não. Bacana. Agora tem um participante especial da live, é o Marcelo, gerente da Prado Agrícola, prestigiando você. Opa, Marcelão. Marcelo pergunta, quando você consegue identificar que sua planta está desequilibrada por alguns nutrientes, o que é que você chega, Augusto, e olha para a planta e ela... você consegue identificar visualmente quais análises você utiliza justamente para ver se a planta está deficiente? Pergunta complexa, né? Na verdade, você tem que analisar em que estágio fenológico ela está, se ela está em brotação, se ela está em floração, se ela está em colheita, né? Porque cada momento desse, ela vai dizer você está desequilibrada. Por exemplo, brotação, está amarelo o ramo, pode faltar um magnésio, pode faltar um nitrogênio. Floração está abortando excessivamente, pode faltar um potássio.
Final de ciclo, está amarelando a folha, pode ser nitrogênio em excesso. Então isso é muito complexo, porque tem que analisar cada fase fisiológica da planta, ou fenológica da planta. Então eu tenho que analisar para entender isso. Cada momento da planta tem um nutriente que assim, sinaliza se tem ou não a falta. Bacana. Dando sequência à nossa live, o Kelton pergunta, Augusto, o etrel para derrubada das folhas interfere no balanço nutricional? O que a gente observa com relação ao etrel é que ele dá uma solubilizada no nutriente de reserva da planta e você vai com que essa planta brote melhor. Né? A gente observa que a planta ela brota tanto mais uniforme, como ela brota mais rapidamente. Então há uma solubilização desses nutrientes. E aí áreas que abortam muito, que é um tema que estamos discutindo agora também, né? Além do reserva, elas tendem a abortar mais quando você faz etrel nesse período. Porque a velocidade de brotação é muito grande, o broto ele brota muito rapidamente. Então teria que ter uma atenção maior em variedades de vigor alto. Se aplicar ou se fizer a aplicação de etrel nesse período, a tendência, se não tiver muito controle no período chuvoso, é que aborte um pouco mais. Bacana. Uma pergunta do Éden Nalce, Augusto, ele pergunta assim, Augusto, o encurtamento do período de repouso da BR de Vitória, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? Mas principalmente implicações a médio e longo prazo. A nutrição pode interferir nesse tempo de repouso? Então são 3 perguntas, né, distintas, né? O que é que esse encurtamento do período de repouso da Vitória traz de ponto positivo ou ponto negativo? Se pensar em ponto positivo é a produção, né? Você vai ter um ciclo, vai ter uma segunda safra, terceira safra. Ponto negativo é que eu falei, dá para podar mais curto, com repouso melhor? Até dá, mas eu não posso dar um tiro no escuro, né? Eu tenho que analisar isso e ter tomado decisão. Então, o que eu não acredito, não recomendo é tomar a decisão de podar curto sem ter a segurança de que aquela planta está pronta para fazer essa atividade, né? Então, o que pode acontecer se eu podar curto e a planta não está pronta para isso? Pode abortar mais, pode vir cachos mal formados, isso pode vir até pela, né? Então, eu tenho que analisar tudo isso, além da reserva nutricional. Então, eu acho que tem que ser um ponto negativo. Existe, Augusto, alguma correlação em termos de longevidade do parreiral? Você associa o encurtamento da produção para uma longevidade encurtada também da... Marcelo não, Éder, eu acredito que sim. Mas o que eu tenho segurança em afirmar é que uvas de primeira poda, que eu fiz essa primeira poda com plantas menos de 10 meses, quando eu podar com uva com 7 meses, 8 meses, a relação é direta. O parreiral começa a morrer a partir do 4º, 5º ano, de forma absurda. Então, eu recomendo muito podar mínimo 10 meses. E às vezes a gente observa que algumas pessoas recomendam podar, alguns não aceitam a recomendação e podam mais cedo, e você observa que a longevidade do parreiral diminui significativamente. Então, eu ganho 1 mês, 2 meses de tempo, mas eu comprometo a vida da minha planta. Então, nós temos que pensar em garantir e ter paciência para podar uma uva 10 meses no mínimo, para que eu consiga garantir longevidade. E aí o pessoal fala, mas como longevidade? Eu estou com minha planta há 3 anos, mas a conta vai chegar, gente. E vai chegar depois do 4º, 5º ano, e aí começa, e aí a gente não pode pensar em plantar um parreiral para trocar com 5, 4 anos, né? É muito investimento muito alto. Augusto, e aí fechando a pergunta do Éder, ele pergunta o seguinte, como a nutrição pode interferir nesse tempo de repouso? Eu acho que complementando a resposta de Paulo Almeida, né? Paulo Almeida fez uma excelente colocação, então juntando a informação de Paulo Almeida, a gente consegue fechar isso. Falando em Paulo Almeida, ele fez mais uma pergunta, ele pergunta aqui, quanto tempo para fazer o calveamento linear em áreas com plantio de 1,5 m? Quanto tempo você retorna para fazer um calveamento linear em áreas... Na minha opinião, 1 ano. Anualmente. E muita atenção com alguns porta-enxertos. Por exemplo, tenho tido problemas com algumas áreas de porta-enxerto Paulsen. Então, o corte sucessivo de Paulsen, eu tenho tido alguns problemas de morte de planta, alguns fungos de raiz. Então, eu tenho que ter uma atenção muito grande com relação a isso. Mas eu voltaria, Paulo, após um ano, com a garantia de que... E antes disso, gente, muito importante, dá uma avaliada no sistema radicular, como é que está se comportando. Se há essa necessidade, né,
de couveia. Porque a gente couveia para quê? Para que haja um fundamento da raiz, para que eu tenha um aproveitamento maior do sistema, da área de extração de nutrientes. Então, se eu já tenho uma área, uma planta ocupada isso aí, eu preciso couvear? Talvez não, né? Então, eu acho que, mas eu entenderia que seria no máximo um ano. Mas antes de qualquer coisa, avalie o solo para tomar a decisão. Muito bom, Augusto. Você respondeu até a pergunta que ele fazia na sequência, que seria quais efeitos benéficos e maléficos. Obrigado pela pergunta, Paulo. Uma pergunta do José Mendes. Ele pergunta, Augusto, como é o comportamento de vigor versus a extração nutricional dos principais cavalos? Gostaria de entender a exigência de nutrientes em alguns cavalos. As diferenças entre o SO4, o Paulsen e o Harmony, por exemplo. Vamos lá. O Paulsen, né? Falou Paulsen, SO4, Paulsen, né? SO4, Harmony, por exemplo. Aí fica à vontade para pontuar qualquer Vamos exemplo. lá. Vamos lá. Se a gente for para SO4, nitidamente, ele é um porta-enxerto que é uma carência muito grande de magnésio. Ele é pouco, na verdade, ele é pouco eficiente na extração de nutrientes. Então, você pega uma área que tem SO4, tem que repensar o nível nutricional, o balanço nutricional de magnésio, porque ele não é eficiente na extração de magnésio. Esse é o problema maior do SO4. Nós temos um SO4 aqui na região um pouco diferente, é um pouco mais vigoroso, então eu não posso nem falar do nitrogênio, que seria também um pós-enxerto um pouco menos vigoroso com relação a isso, mas aqui o vale é diferente. Então, o ponto principal desse porta-enxerto é carência, pouca eficiência de magnésio. O Harmony já estaria uma correlação um pouco mais parecida com o Paulsen, né? E não teria nenhum ponto negativo com relação à absorção de nitrogênio, por exemplo, é bem semelhante. O que eu destacaria realmente mais é o SO4. E pensaria com relação ao nitrogênio, Paulsen, que nós temos aqui, versus o SO4, o SO4 é muito mais vigoroso, então absorve muito mais nitrogênio do que o Paulsen. E o Harmony ficaria intermediário com relação à absorção de nitrogênio, sendo o mais fraco Paulsen e o mais vigoroso o SO4 da nossa região. Que, se você vai para a literatura, SO4 é um porta-enxerto super de vigor reduzido, né? Entendi, Augusto. Uma pergunta do Aldinei da Frutos do Sol. Augusto, com a grande precipitação de chuvas nesse primeiro semestre, o que podemos estar fazendo para minimizar a diminuição de reserva por rebrotações ou perca de folhas devido a míldio e ferrugem? Também a gente já falou sobre esse assunto, né? Que é pensar nisso que nós falamos, é pensar em repor magnésio, pensar em repor os que são móveis, fósforo, se eu tiver uma área com problema de fósforo, pensar em repor potássio, né? Então, esse a gente também seria isso, Aldinei. Obrigado pela pergunta, eu acho que a gente está nesse caminho. Temos mais uma pergunta de uma participante da live, a Solange Barbosa. Ela pergunta, o que acontece quando vai podar uma uva que ela está brotando? Tem algum tipo de problema? É ruim para a produção? Na verdade, tem problema, porque ela está brotando o que você não precisa, né? Pelo que eu entendi, ela acabou de podar a uva, ela começou a rebrotar antes, ou ela já está rebrotando. Você vai ter um problema de uniformização de broto, e essa uniformização vai comprometer o quê? Trato cultural, uso de ácido giberélico, uso de mão de obra, então tem esse problema. Você vai ter uma desigualdade, vai florar uma uva hoje, uma flor amanhã, então isso compromete trato cultural e fitossanidade e nutrição também. É complicado isso. O melhor seria talvez retirar esses brotos, se forem poucos brotos, para que você consiga podar e uniformizar com a aplicação de Dormex e ter uma qualidade de brotação melhor. Augusto, mais uma pergunta do participante da live, o Ivanildo, que é o gerente da Fazenda Sangrepa, ele pergunta, qual a quantidade de nutrientes em quilos por hectare indicada para a produção da BRS Isis, considerando o porta-enxerto 313, uma produção acima de 30 toneladas? Como é o nome? Ivanildo, gerente da Fazenda Sangrepa. Ivanildo, a gente, de modo geral, a gente trabalha por níveis de extração, né? Então, se eu pensar em termos de extração de nutriente, em torno de 3 quilos a 3,5 kg por tonelada de uva produzida. Então, se eu vou pensar que eu vou produzir 30 toneladas por hectare, vezes 3,5, 3 vai dar 90 kg de nitrogênio, de N, né? Para fazer essa adubação. Se eu pensar a nível de nitrogênio 1,5 kg, desculpa, 1,5 kg, 2 kg por tonelada de uva. Então, se eu pensar em termos de nitrogênio, vou ter 70, 80 kg de N,
mas tem que balancear nível de vigor. Se eu pensar em cálcio, 3 kg por tonelada. Se eu pensar em magnésio, 1,5 kg por tonelada. Então, eu pensaria nesses níveis para você ter um balanço nutricional um pouco mais adequado. Repetindo, de 1,5 kg a 2 de nitrogênio, mas nitrogênio você tem que avaliar muito o nível de campo, porque existe o nitrogênio da matéria orgânica, que às vezes você não está mensurando aquilo ali. Então, quando eu faço adubação de matéria orgânica a um nível elevado, ele vai acumulando aquele nitrogênio, é liberado lentamente, aquele nitrogênio não estou computando. Então, se eu pensar a nível de matéria orgânica, nível alto de matéria orgânica, acima de 2%, eu posso precisar muito menos do que isso. Se eu pensar em cálcio, vai para 3 kg por tonelada. Se eu pensar em magnésio, 1,5 kg por tonelada. Se eu pensar em potássio, de 6 a 8 kg, dependendo do porta-enxerto. 6 a 8 kg por tonelada de uva. Então, eu tenho que fazer esse nível, essa proporção aí, para que eu consiga atingir o potencial produtivo que você espera. Dando continuidade a esse tema, Augusto, o Jorge da Frutecê, primeiramente ele parabenizou. Parabéns, doutor Augusto. Qual a época mais favorável para se fazer a incorporação de matéria orgânica e nutriente, pensando em garantir a reserva da uva? Sempre pensando, boa pergunta, Jorge, um abraço. A ideia é fazer a adubação logo após a colheita e sempre pensando na poda que antevém o primeiro semestre. Então, eu tenho que pensar sempre que o primeiro semestre tem que ter uma safra um pouco menor, um pouco mais equilibrada, né? Então, eu tenho que pensar nisso. Então, qual seria a ideia? Colher a uva que eu colher em outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabo de colher, mentalmente eu faço essa incorporação, renovo um pouco de raiz, se for o caso, como a gente falou, avaliando sistema radicular, avaliando se tem compactação no solo. E aí eu faço o primeiro semestre com a planta que foi coveada e penso para o segundo semestre adubação no máximo superficial. Porque eu quero ter uma carga muito boa no segundo semestre, eu não posso comprometer minha uva cortando raiz, já que 70% da minha reserva de potencial produtivo está na raiz. Então eu tenho que pensar em cortar ou incorporar no período de menor demanda, que seria o primeiro semestre. Eu faço o primeiro semestre, segundo semestre eu penso apenas em adubação superficial. Muito bem pontuado, Augusto. Isso aí vai até respondendo a pergunta do Paulo Almeida, né, de qual intervalo realmente deveria se cortar a raiz. Então, uma vez por ano seria nesse período. Exatamente. Bacana. Uma outra pergunta do Geudo Souza, ele pergunta se o teor de amido, Augusto, na raiz ficar abaixo do recomendado, o que devo fazer para recuperar? Boa pergunta. Tudo que nós falamos anteriormente e pensar em ter um pouco mais de tempo, ganhar um pouco mais de tempo. Você irrigar um pouco melhor, nutrir um pouco melhor aqueles nutrientes que nós falamos em termos de eficiência, fósforo, potássio, um pouco de nitrogênio também, deixar a planta equilibrar um pouquinho, espera mais uns dias, espera mais 15, 20 dias, 30 dias se for o caso, e depois volta a analisar. Eu acho que esse é um ponto, né? Agora, também muito importante, avalia o nível de raiz também, qualidade da raiz que você tem, porque você pode ter um volume imenso de raiz e você analisou a raiz, está baixo, mas eu tenho um volume tão grande que aquele nível baixo pode ser muito. Como eu posso ter poucas raízes ali, o nível está alto. Então eu tenho que também ter uma ideia do volume radicular, para que eu tenha garantia de que isso é um número consistente. Temos mais uma pergunta do Adiel Souza. Ele pergunta a relação do teor de carboidratos versus sacarose versus produção. Cachos mais pesados, existe uma regra dessa relação entre carboidrato, né, sacarose versus produção? Existe alguma regra, Augusto? Vamos lá. Muito importante para analisar, nós temos carboidrato, nós temos sacarose e temos amido. O amido é este carboidrato que deve ser analisado pensando em reserva. Amido é o carboidrato de reserva. Sacarose é um carboidrato que é um consumo durante o ciclo produtivo. Então, se eu quero que cresça ramo, eu gasto sacarose, né? Então, devo analisar sacarose? Não. Eu devo analisar amido, porque este amido é que vai garantir a qualidade da fruta, o potencial produtivo. Lembrando, sacarose, tanto que, para que eu tenha sacarose, eu tenho que desconstruir a estrutura do amido para que esse amido vire sacarose para eu consumir. Tá claro isso? Ficou claro isso? Sim. Tem uma pergunta do Marcelo Silva. Ele pergunta, o MKP tem eficácia no pegamento de uva Vitória? Tem eficácia. A gente tem feito alguns ensaios aplicando MKP e é nitidamente
a planta dá uma inversão de fluxo e dá uma reduzida em termos de controle. Só que a gente não pode se basear apenas neste ponto, né? Eu tenho que pensar em todo o contexto, mas ele funciona assim. Outro ponto também que é importante falar é a relação de ácido giberélico com abortamento. Por exemplo, não dá para pensar em fazer uma safra meio semestre analisando os níveis de vigor da planta, seguindo o programa de ácido giberélico da mesma forma. Então eu tenho que pensar em analisar se aquela área que eu estou podando, que está brotando, precisa usar ácido giberélico. Então às vezes eu tenho uma área super vigorosa e eu estou simplesmente observando o nível analisando um programa de giberélico e faço o giberélico se não preciso. Também tem que desmistificar isso também. E a aplicação de giberélico, ele não só estimula o alongamento de cacho, Murilo, como também estimula o crescimento do ramo. E se eu aplico o giberélico, cresce o ramo, aumenta o abortamento. Então, tem que analisar isso também. Prever o futuro não é fácil. Eu tenho que pensar em segurar a parte nutricional, talvez até cancelar um alongamento de cacho, para que eu não tenha um estímulo do crescimento de ramo e, consequentemente, aborto. Há uma relação direta entre aplicação de giberélico e abortamento. Então eu tenho que analisar isso aí também. Eu estou com outro foco, estou estimulando a planta com nitrogênio para alongar o cacho. Aí vai aumentar aborto. Tem que rever isso. Uma pergunta de Adiel, ele pergunta o seguinte, Augusto: qual a relação entre o cálcio e a qualidade dos frutos? Existe uma correlação? Existe uma correlação, né? Simplesmente a parede celular, né? Se você analisar a firmeza do cálcio com relação à resistência da parede celular, na membrana celular, eu tenho que pensar em melhorar essa estrutura. E aí, analisar cálcio ligado. A gente já tem essa tecnologia aqui para a região, alguns laboratórios já fazem essa análise, então tem que sim analisar isso e tentar fornecer cálcio, gente. Também outro ponto importante, na fase de multiplicação celular. Final de floração até baga de 8 milímetros. Essa é a fase mais importante para fornecimento extra de cálcio, que pode ser tanto solo quanto foliar. Aquela aplicação final de ciclo tem outra finalidade, mas para entrar na parede celular, para entrar na firmeza celular, na membrana celular, perdão, eu tenho que fornecer cálcio naquele momento. Bacana. Para finalizar a nossa live, tem a última pergunta do Helder Alves. Ele pergunta: quantos dias antes da poda devemos aplicar boro para corrigir deficiência nutricional, né, para prevenir aborto e mal do chumbo? Como eu falei, se você faz uma adubação orgânica, 30 toneladas por hectare, antes da poda, você já estará com esse boro prontamente disponível e prontamente estaria suprindo sua planta de boro. Boro é um nutriente que tem que tomar muito cuidado, porque o nível de insuficiência para toxicidade é muito, muito, muito pequeno. A gente já viu muitas áreas terem problema com boro, porque o cara errou a dose, errou uma colherzinha a mais. Então, se preocupa não, faz a adubação de matéria orgânica e você vai ter boro para a sua safra sem problema algum. Muito obrigado, Augusto. Nesse momento a gente gostaria de agradecer a sua presença nessa live. Foi muito esclarecedor, assim, muita participação da turma. E eu queria que você fizesse as considerações finais, Augusto. Eu espero ter sido proveitoso, né? Esse evento, Parabéns Central. Acho que uma atitude, uma ação espetacular. Eu acho que isso, no momento desse, a situação passando difícil. Eu acho que essa é uma forma de a gente discutir, troca de informações, né? Então, eu agradeço a todo mundo por estar assistindo os participantes da live, né? Espero que a gente consiga manter esse nível e que a gente consiga, em breve, ter outro tema, que vocês tenham gostado dessa discussão. Nós aqui agradecemos, Augusto, e a gente gostaria de lembrar que na próxima segunda-feira nós vamos mudar o tema, né, a cultura na realidade de uva para manga. Nós vamos ter aqui o Rogério Martins junto conosco na nossa transmissão ao vivo, né, tentando, né, trazer conhecimento para o público da manga. E na próxima quarta-feira nós vamos ter a nossa primeira live, né, de um dia de campo ao vivo mesmo, na área de Salvio Granja. Então, assim, é um negócio desafiador para nós, a Central de Adubos, parabenizando a equipe de desenvolvimento pelo belo trabalho. E o nosso objetivo é esse, levar conhecimento para a casa de cada produtor, de cada cliente, de cada profissional. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.
Prever o futuro não é fácil. Mas ser agricultor é olhar para a semente e enxergar a lavoura crescida. É ser aliado do tempo, usar a dedicação e conhecimento para produzir mais e melhor. E, independente dos tempos difíceis, tomar a decisão de produzir o alimento para as mesas e ajudar o país a colher o futuro. Somos trabalho, tecnologia e riqueza. E temos orgulho de ser agro. Iniciativa Central de Adubo.